Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Que bonita esta breve oração de Jesus ao Pai, louvando os seus filhos que são pequeninos, isto é, humildes, porque são os humildes que reconhecem a sua condição de criatura e se apegam com todas as forças em Deus. Os humildes, diante de uma tentação do demônio, a primeira coisa que fazem é pedir ajuda a Deus, a Nossa Senhora. E como sabem que são frágeis, ficam longe, como dizia São José Maria, dos muros da fortaleza onde os inimigos estão atacando. Ficam longe da ocasião de pecado. A Igreja nos ensina que estar em ocasião de pecado é já um pecado. Continuemos a falar da manipulação para ver como o demônio e as pessoas do mal querem nos induzir à perversão. Mencionamos ontem, citando o filósofo Lopes Quintas, apenas uma forma de manipulação. Seguem as outras. É uma citação longa, mas vale a pena, e assim hoje fechamos este tópico. Os esquemas mentais. Do mau uso dos termos decorre uma interpretação errônea dos esquemas que articulam nossa vida mental. Quando pensamos, falamos e escrevemos, estamos sendo guiados por certos pares de termos: liberdade, norma, dentro, fora, autonomia, heteronomia. Se pensamos que estes esquemas são dilemas, de forma que devamos escolher entre um ou outro dos termos que os constituem, não poderemos realizar nenhuma atividade criativa na vida. A criatividade é sempre dual. Se penso que o que está fora de mim é diferente, distante, externo e estranho a mim, não posso colaborar com aquilo que me rodeia e anulo minha capacidade criativa em todos os níveis. Um dia uma aluna disse na classe o seguinte: na vida temos que escolher, ou somos livres ou aceitamos normas, ou agimos conforme o que nos vem de dentro, ou conforme o que nos vem imposto de fora. Como eu quero ser livre, deixo de lado as normas. Esta jovem entendia o esquema liberdade-norma como um dilema. E assim, para ser autêntica, para agir com liberdade interior, se sentia obrigada a prescindir de tudo o que lhe tinham dito de fora sobre normas morais, dogmas religiosos, práticas piedosas, etc. Com isso, se afastava da moral e da religião que lhe foi dada e, o que é ainda mais grave, tornava impossível toda atividade verdadeiramente criativa. Aqui está o temível poder dos esquemas mentais. Se um manipulador lhe sugere que para ser autônomo em seu agir você deve deixar de ser heterônomo e não aceitar nenhuma norma de conduta que lhe seja proposta do exterior, diga-lhe que é verdade, mas só em um caso, quando agimos de modo passivo, não criativo. Seus pais pedem que você faça algo e você obedece forçado. Então você não age autonomamente. Mas suponhamos que você percebe o valor do que foi sugerido e o assume como próprio. Esse seu agir é ao mesmo tempo autônomo e heterônomo, porque é criativo. Quando era criança, minha mãe me dizia: pega esse sanduíche e dá ao pobre que tocou a campainha. Eu resistia porque era um senhor de barba comprida e me dava medo. Minha mãe insistia: não é um bandido,
é um necessitado. Vai lá e dá para ele. Minha mãe queria que eu me iniciasse no campo de irradiação do valor da piedade. O valor da piedade me vinha sugerido de fora, mas não imposto. Ao reagir positivamente ante esta sugestão de minha mãe, fui pouco a pouco assumindo o valor da piedade até que se converteu numa voz interior. Com isso, este valor deixou de estar fora de mim para converter-se no impulso interno do meu agir. Nisto consiste o processo de formação. O educador não penetra na área de imantação dos grandes valores e nós os vamos assumindo como algo próprio, como o mais profundo e valioso de nosso ser. Agora vemos com clareza a importância decisiva dos esquemas mentais. Um especialista em revoluções e conquista de poder, Stalin, afirmou o seguinte: de todos os monopólios de que desfruta o Estado, nenhum será tão crucial como seu monopólio sobre a definição das palavras. A arma essencial para o controle político será o dicionário. Nada mais certo desde que vejamos os termos dentro do quadro dinâmico dos esquemas, que são o contexto em que desempenham seu papel expressivo. Agora veremos as abordagens estratégicas. Nos últimos tempos, as coisas estão mal colocadas, com a finalidade estratégica de dominar o povo. Temas tão graves como o divórcio, o aborto, o amor humano, a eutanásia, quase sempre são abordados de forma sentimental, como se apenas se tratasse de resolver problemas agudos de certas pessoas. Para comover o povo, apresentam-se cifras exageradas de matrimônios dissolvidos, de abortos clandestinos, realizados em condições desumanas. Tais cifras são um ardil do manipulador. O Dr. Nathanson, diretor da maior clínica abortista dos Estados Unidos, manifestou que foi ele e sua equipe que inventaram a cifra de 800 mil abortos por ano em seu país. E ficavam surpresos ao ver que a opinião pública engoliu o dado e o propagava com total ingenuidade. Hoje, convertido à defesa da vida, ele já faleceu, sente vergonha de tal fraude e recomenda vivamente que não se aceitem as cifras apresentadas para apoiar certas campanhas. Agora veremos os procedimentos estratégicos. Exemplo de procedimento estratégico. 3 pessoas falam mal de uma quarta, e eu conto a esta exatamente o que me disseram, mas altero um pouco a linguagem. Em vez de dizer que tais pessoas concretas disseram isso, digo que é o pessoal que anda falando. Passo do particular ao coletivo. Com isso, não só infunde medo a essa pessoa, mas também angústia, que é um sentimento muito mais difuso e penoso. O medo é um temor ante algo adverso que nos enfrenta de maneira aberta e nos permite tomar medidas. A angústia é um medo envolvente. Você não sabe a que recorrer. Onde está o pessoal que te atacou com maledicência? O pessoal é uma realidade anônima, envolvente, como neblina que nos envolve. Sentimos-nos angustiados. Tal angústia é provocada pelo fenômeno sociológico do boato, que parece ser tão poderoso quanto covarde devido a seu anonimato. Andam dizendo tal ministro praticou um desvio de verbas. Mas quem anda dizendo? O pessoal, ou seja, ninguém em concreto e potencialmente todos. Outra forma tortuosa, sinuosa, subreptícia de vencer o povo sem preocupar-se em convencê-lo é a de repetir uma e outra vez, através dos meios de comunicação, ideias ou imagens carregadas de intenção ideológica. Não se entra em questões, não se demonstra nada, não se vai ao fundo dos problemas. Simplesmente lançam-se chavões, fazem-se afirmações contundentes, propagam-se slogans na forma de sentenças carregadas de sabedoria. Este bombardeio diário modela a opinião pública, porque as pessoas acabam tomando o que se afirma como o que todos pensam, como aquilo
de que todos falam como o que se usa, o atual, o normal, o que faz norma e se impõe. Uma das metas do demagogo é anular, de uma forma ou outra, aqueles que podem descobrir suas trapaças, seus truques de ilusionista. Segundo Anatole France, uma tolice repetida por muitas bocas não deixa de ser uma tolice. Certamente 1000 mentiras não fazem uma só verdade, mas uma mentira ou uma meia-verdade repetidas por um meio poderoso de comunicação se converte em uma verdade de fato incontrovertida. Chega a construir uma crença, no sentido orteguiano de algo intocável, de base em quem se assenta a vida intelectual do homem e que não cabe discutir sem expor-se ao risco de ser desqualificado. A propaganda manipuladora tende a formar este tipo de crenças com vistas a ter um controle oculto da mente, da vontade e do sentimento da maioria. O grande teórico da comunicação McLuhan cunhou a expressão "o meio é a mensagem". Não se diz algo porque seja verdade, toma-se como verdade porque se diz. Os meios de comunicação de diversos tipos têm um imenso prestígio para quem os vê como uma realidade prestigiosa que se impõe a partir de um lugar inacessível para o cidadão comum. Aquele que está sabendo do que se passa nos bastidores tem algum poder de discernimento, mas o grande público não. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Estarmos atentos a todos os tipos de manipulação que é continuamente incitada pelo demônio nas mentes daqueles que são inimigos de Deus. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.